Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Nesta aula vamos falar da distribuição gama. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Distribuição gama. Bem, vamos começar com a gama com parâmetros alfa e 1. Então, nós vamos denotar assim: x tem distribuição gama com parâmetros alfa e 1. Então, os parâmetros vão ser alfa e 1. Se sua função de densidade de probabilidade, que eu vou denotar como FDP, é igual a, vamos lá, função de densidade será f de x igual a 1 sobre gama de alfa. Aí vem x elevado a alfa menos 1 vezes o e elevado a menos x. Isso se o x for maior que zero. E o alfa, que vai ser o parâmetro, também terá que ser maior que zero. E essa é a função de densidade da distribuição gama com parâmetros alfa e 1. Mas será que isso realmente é uma função de densidade? Será que satisfaz aquelas duas condições? Vamos lá, vamos verificar. A primeira condição diz que uma função de densidade tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós precisamos de verificar isso. Isso está ok, não é? Basta olhar. Ela realmente é sempre positiva. Basta olhar. Agora, a segunda condição significa que a área abaixo da função de densidade é sempre igual a 1. E essa área é calculada como sendo a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx, né? Essa área tem que ser igual a 1. Né? Esqueci de botar o dx ali, mas você sabe que tem um dx. Vamos demonstrar? Vamos lá, vamos demonstrar. A integral de menos infinito até mais infinito da função de densidade f de x dx. Você sabe que essa função de densidade só existe para os valores de x maiores que zero. Então, vai ser a integral de zero até mais infinito dessa função aqui. 1 sobre gama de alfa vezes x elevado a alfa menos 1, só estou copiando, é elevado a menos x dx. Precisamos calcular esta integral. Eu vou pegar esse 1 sobre gama de alfa e vou levar para fora da integral. Então, vamos lá, vai ficar 1 sobre gama de alfa, aí vem a integral. A integral de 0 até mais infinito de x elevado a alfa menos 1 é elevado a menos x dx. Isto é igual a... Bem, agora você vai observar. Observe que essa integral é exatamente o que está escrito lá em cima. Isso aqui é a integral de uma função de densidade, né? Então, você tem aqui 1 sobre gama de alfa. Essa integral é o gama de alfa. Repare, é o gama de alfa que a gente viu na aula passada. Então, fica com 1 sobre gama de alfa vezes gama de alfa. Corta gama de alfa com alfa de alfa, com gama de alfa, isso dá igual a 1. Portanto, está ok a segunda condição. Realmente, a integral abaixo da função de densidade é igual a 1. Toda a área é igual a 1. Então, essa é a distribuição gama com parâmetros alfa e 1. Agora, qual vai ser o valor da esperança? Vamos calcular a esperança? Então, a esperança dessa distribuição gama, com esses parâmetros alfa e 1, a esperança é o próprio alfa. É alfa vezes 1. A esperança vai ser sempre o produto dos parâmetros. Então, vamos demonstrar isso. Eu vou calcular
a esperança de x é igual à integral de menos infinito até mais infinito de x vezes a função de densidade f de x dx. Assim, nós teremos a integral. Bem, essa função só existe para valores maiores que zero. Então, fica a integral de zero até mais infinito de x vezes aquela função de densidade, que é 1 sobre gama de alfa, x elevado a alfa menos 1, vezes e elevado a menos x dx. É sempre bom praticar isto, né? Os resultados você precisa decorar. Aí, se você estiver até estudando com pressa, você pode pular essas demonstrações e ir direto para decorar os resultados. Então, nós temos aqui a integral de 0 até mais infinito. Aí, vamos lá. 1 sobre gama de alfa. Vou multiplicar o x por x elevado a alfa menos 1. Quando eu multiplicar o x por aquele x, vai ficar x elevado a alfa vezes e elevado a menos x dx. Apenas multipliquei os valores de x e aí somei os expoentes. Isso é igual a... Ora, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou multiplicar e dividir por alfa. Repare que lá eu preciso de um alfa ali fora. Então, vou multiplicar por alfa aqui fora e vou dividir por alfa lá dentro da integral. Então, fica alfa, integral de 0 até mais infinito. Aí, vamos lá, de 1 sobre. Aí, eu vou botar o alfa para cortar lá, né, que eu multipliquei, tenho que dividir. Gama de alfa. Agora, em cima, x elevado a alfa, eu vou escrever como x elevado a alfa mais 1 menos 1. Alfa mais 1 menos 1 é o próprio alfa. E elevado a menos x dx. Eu só estou ajustando aqui, não tem nada. Então, isso aqui fica alfa integral de 0 até mais infinito. Bem, observe aí, dentro da integral, você tem alfa gama de alfa. E pela aula anterior, você sabe que alfa gama de alfa é gama de alfa mais 1. Então, teremos embaixo gama de alfa mais 1. Em cima vai ficar ó, x elevado a alfa mais 1 menos 1, separa isso aqui, é elevado a menos x dx. Você vai tentar observar o que você tem aqui. Observando o que você tem, observe que isto que está dentro da integral é uma função de distribuição, uma função de densidade. A função de uma densidade de uma gama, onde o parâmetro seria alfa mais 1 em 1. É uma função de densidade de gama, alfa mais 1 em 1, que serão os parâmetros. Como a integral da função de densidade tem que ser igual a 1, tudo isso aqui é igual a 1. Então, ficou com alfa vezes 1, vai dar alfa. Portanto, a esperança dessa gama com parâmetros alfa e 1, essa esperança é o próprio valor alfa. Então, gravou, né? X tem distribuição gama com parâmetros alfa e 1. A esperança de x é o alfa. Mas agora, precisamos calcular a variância. E para isso, vamos calcular a esperança de x ao quadrado, o segundo momento dessa gama, com parâmetros alfa mais 1 e 1. Bem, esse segundo momento vai dar como resultado alfa mais 1 vezes alfa. E eu vou querer demonstrar isso aqui. Então, vamos demonstrar que a esperança de x ao quadrado é igual a isso? Vamos lá. Eu vou colocar a esperança de x ao quadrado é igual à integral de menos infinito até mais infinito de x ao quadrado vezes f de x dx. Mais uma vez, só existe para valores positivos. Então, teremos a integral de 0 até mais infinito de x ao quadrado. Bem, a função de densidade. Lembra que é 1 sobre gama de alfa, x elevado a alfa menos 1, é elevado a menos x dx. Agora eu vou reescrever e eu vou multiplicar o x ao quadrado com aquele x elevado a alfa menos 1. Então vai ficar assim, ó, a integral de 0 até mais infinito,
multiplicando o x ao quadrado por x elevado a alfa menos 1. Vai ficar, então, 1 sobre gama de alfa vezes x elevado a... Agora a multiplicação. Fica x elevado a alfa mais 1. Observe que 2 mais alfa menos 1 dá alfa mais 1. Vezes e elevado a menos x dx. As passagens são análogas à anterior. Logo, isto é igual a... Eu observo que eu preciso multiplicar por alfa mais 1 vezes alfa. Então, vou multiplicar e vou dividir para não alterar. Então, fica integral de 0 até mais infinito. Já que eu multipliquei por alfa mais 1 mais alfa, eu vou dividir. Então, embaixo vai ficar alfa mais 1 vezes alfa, gama de alfa. Em cima, vamos repetir, x elevado a alfa mais 1 é elevado a menos x dx. Portanto, isso vai ser igual a, vamos lá, alfa mais 1 alfa é igual. Observe que dentro dessa integral você tem uma função de densidade. Isto é uma integral de uma função de densidade. Observe o que nós temos aqui, ó. 1 sobre, embaixo, aquilo, alfa gama de alfa é gama de alfa mais 1. E alfa mais 1, gama de alfa mais 1 é gama de alfa mais 2. Então aqui eu vou observar que eu vou ter uma função de densidade. Então fica 1 sobre gama de alfa mais 2. Isto porque aqui embaixo, ó, só para você entender, alfa mais 1, alfa gama de alfa. É alfa mais 1, alfa gama de alfa é gama de alfa mais 1. E agora, alfa mais 1, gama de alfa mais 1 é gama de alfa mais 2. Isso que eu fiz aqui em cima, beleza? Aqui embaixo foi só para você entender o que foi feito. Agora em cima fica x elevado. Bem, alfa mais 1, eu vou escrever como sendo alfa mais 2 menos 1. Essa conta da alfa mais 1 que está lá em cima. Aí fica e elevado a menos x dx. Agora é só você ser observador e ver o seguinte. Aqui dentro da integral você tem uma função de densidade. Isso tudo, essa integral vai dar 1. Porque ali dentro você tem uma função de densidade de uma distribuição gama com parâmetros alfa mais 2 e 1. Então, a integral da função de densidade é 1. Então, nós teremos alfa mais 1 vezes alfa vezes 1. Então, aqui em cima, esperança de x ao quadrado é alfa mais 1 vezes o alfa. Essa integral aqui embaixo vale 1. Então, alfa mais 1 vezes alfa vezes 1. Logo, a esperança de x ao quadrado será igual a alfa mais 1 vezes alfa. É o que a gente queria demonstrar, não é? Observe que isso foi dito aqui no início. Demonstramos essa esperança de x ao quadrado. O segundo momento. Mas isso é da distribuição gama com parâmetros alfa e 1. Agora eu quero calcular a variância. Então, calculando a variância de alfa, dessa distribuição aí, vai dar alfa. A variância será igual a alfa. Bom, vamos demonstrar. Ó. Variância de x, você sabe que é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Agora é só pegar o que a gente já demonstrou aqui. A variância de x será esperança de x ao quadrado. Sabemos que é alfa mais 1 vezes alfa. Menos, agora a esperança de x é alfa, então vai ficar menos alfa ao quadrado. Logo, a variância de x será, bem, multiplicando alfa mais 1 por alfa, vai dar alfa ao quadrado mais alfa. Menos, aqui você tem alfa ao quadrado, ó, aqui tem alfa ao quadrado, então menos aquele alfa ao quadrado que estava ali. Corta alfa ao quadrado com alfa ao quadrado. Vai ficar, então, a variância de x igual a alfa. É igual a alfa, é o que a gente queria demonstrar.
Então, demonstrado a variância de uma distribuição gama com parâmetros alfa e 1, essa variância é igual a alfa, demonstrado. Legal, né? Legal, legal. Bem, os parâmetros aqui é dessa distribuição aqui, ó, gama com parâmetros alfa e 1. Essa gama com esses parâmetros a gente chama de padrão. Essa é a gama padrão, com parâmetros alfa e 1. Mas queremos com outros parâmetros, além desse aqui de alfa e 1. Não queremos ficar no padrão. Então agora vamos deduzir a gama que você precisa decorar. Ó, primeiro um problema para você entender onde eu quero chegar. Um probleminha. Eu vou fazer uma pergunta, tente entender e gravar este raciocínio. O problema é o seguinte, ó. Vamos considerar uma distribuição X com parâmetros alfa e 1. Então, suponha que X tem distribuição gama. Uma distribuição gama, onde os parâmetros vão ser alfa e 1. Ok? Eu vou criar uma nova variável aleatória, que eu vou chamar de y. Y vai ser a variável aleatória x dividido por beta, onde beta vai ser um novo parâmetro, um parâmetro positivo, maior que zero. Então, y é x sobre beta. X é a gama alfa 1 e y é x sobre beta. Agora vem a pergunta. Qual a distribuição da variável aleatória y? Qual a distribuição da variável aleatória y? Qual a distribuição de x sobre beta? Onde o x é gama alfa 1. E o y é x dividido por beta. Então, vamos ver qual é essa distribuição. Vamos dar solução para responder essa pergunta. Solução. Eu vou considerar um y minúsculo, um valor real, y maior que zero. Aí eu pergunto, qual vai ser a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória y, nesse ponto yzinho? Isto é a probabilidade da variável aleatória y ser menor que o yzinho. Mas o y é x sobre beta, então isto aqui é a probabilidade de x sobre beta ser menor ou igual que o yzinho. O beta é positivo, ele está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar x é menor ou igual que beta vezes y, foi para lá multiplicando. O que nós temos aqui? Do lado esquerdo você tem a função de distribuição acumulada da variável aleatória y no ponto y. Do lado direito você tem a função de distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto beta yzinho. A esquerda é a variável aleatória y, a direita é o x. Eu quero agora calcular a função de densidade de y. Vamos recordar algumas aulas anteriores. No início do curso, nós vimos o seguinte, ó. Se você derivar a função de distribuição acumulada, a derivada dela é a função de densidade. Então, a derivada de f de x em relação a x é a densidadezinha fzinho x. Então, vamos derivar de ambos os lados aqui. Vamos derivar a distribuição f de y do lado esquerdo e a de f de x do lado direito. Vou derivar em relação ao y pequenininho. Então, vamos lá? Vamos derivar. Derivando, temos derivada de f de y no ponto yzinho em relação ao yzinho. É igual a derivada do lado direito. Então, vai ser a derivada da função de distribuição dx, o f de x, no ponto beta y, em relação a y. Então, a derivada da função de distribuição acumulada é a função de densidade. Então, continuando aqui na direita.
Do lado esquerdo, a derivada vai ser a função de densidade da variável aleatória y no ponto yzinho. Do lado direito, aplicando a regra da cadeia, vai ser a função de densidade de x, só que é no ponto beta yzinho. Pela regra da cadeia, vezes a derivada de beta y, que é beta. Você lembra de qual é a função de densidade de x? X é gama, né? É gama com parâmetros alfa 1. Então, vou só escrever aqui de novo a função de densidade de x, que é aquela gama com parâmetros alfa 1. Então, eu vou calcular a função de densidade de x, só que eu vou colocar no ponto beta y. Então, nós vamos ficar aqui, ó. A função de densidade da variável aleatória y no ponto yzinho, do lado esquerdo, é igual a... Então, f de x, só que agora é no ponto beta y. Então, vai ficar 1 sobre gama de alfa vezes, substitui por beta y, onde tem x, bota beta y. Vai ficar, então, beta y elevado a alfa menos 1 vezes E elevado, no lugar de x, bota E beta y. Então, E elevado a menos beta y. Vezes aquele beta que está ali multiplicando, vezes o beta. Agora é só arrumar essas contas aqui. Eu tenho que a função de densidade no ponto y vai ser igual, ó. Repare, se eu pegar o beta, que está ali dentro daquele parênteses, então bota aqui gama de alfa, o beta. Beta fica beta elevado a alfa menos 1, vezes esse beta que está à direita. Então vai ficar beta elevado a alfa menos 1 vezes o beta, vai ficar beta elevado a alfa. Então tem um beta elevado a alfa. Agora eu vou ficar com aquele y elevado ao alfa menos 1, vezes o E elevado a menos beta y. Isso tudo é para aquele yzinho positivo, maior do que zero. E temos a nossa densidade. Essa é a nossa função de densidade da variável aleatória y. Então, uma função de densidade dessa variável aleatória y vai ser a função gama. Então, nesse caso, nós dizemos que y tem distribuição gama, onde os parâmetros agora vão ser alfa e beta. Então, a gama com parâmetros alfa e beta é justamente essa função de densidade. Então, grave a função de densidade da gama com parâmetros alfa e beta. Agora, qualquer alfa e qualquer beta, onde o alfa é maior que zero e o beta é maior do que zero. Então, essa função de densidade, para essa gama, você tem que decorar. Vamos resumir o que eu te disse aqui, ó. Resumindo. Você tem uma padrão, que é x é gama com parâmetros alfa e 1. Aí você vem para uma y, que seria aquele x dividido por beta. Então, se y é x dividido por beta, então a distribuição de y também vai ser gama, só que agora os parâmetros vão ser alfa e beta. Então, y tem distribuição gama com parâmetros alfa e beta. Então, qual será a função de densidade de y que você precisa decorar? A densidade de gama, alfa e beta vai ser beta elevado a alfa sobre gama de alfa. Aí vem o y elevado a alfa menos 1, vezes E elevado a menos beta y. Essa é a função de densidade para o y maior do que zero. Caso contrário, vai ser zero. E qual vai ser a esperança? Aí eu pergunto agora qual é a esperança da gama com parâmetros alfa e beta. Olha, a esperança da gama, a esperança de y com parâmetros alfa e beta, vai ser o alfa sobre beta. A esperança é o alfa sobre beta. E a variância? A variância vai ser o alfa sobre beta ao quadrado. Vai ser o alfa sobre beta ao quadrado. Que interessante, né? Que interessante. Como é que você demonstra isso? Bem, só para deixar um pouco mais claro, eu vou te dar uma razão. Lá na frente a gente vai estudar mais variância e esperança e nós vamos falar sobre essa fórmula. A variância de K vezes uma variável aleatória X.
A variância de kx, o k vai para fora da variância como k ao quadrado. Então fica k ao quadrado variância de x. E a esperança de kx, o k vai para fora da esperança, então fica k esperança de x. Isso para um valor de k, sendo uma constante pertencente aos reais. Então você pode aqui, usando essas duas fórmulas, demonstrar. Porque você sabe que o y é o x sobre beta. Aí eu pergunto, nesse caso, o que seria a esperança de y? A esperança de y vai ser a esperança de x sobre beta. Como x sobre beta, o beta é constante, eu vou botar para fora aquele beta. Então fica a esperança de x e o beta para fora. Mas a esperança de x, você sabia que era alfa, porque x é gama alfa 1. Então você vai ficar com alfa sobre beta. Decorou, né? Então essa é a esperança da gama com parâmetros alfa beta é alfa sobre beta. E a variância? Como é que você demonstraria a variância? A variância é interessante. Vamos lá, a variância de y vai ser a variância de x sobre beta. Quando é variância, a constante vai para fora com o quadrado. Então fica 1 sobre beta ao quadrado, variância de x. Mais uma vez, o x é gama alfa 1. Então a variância de x é alfa. Então fica alfa sobre beta ao quadrado. Então, decore esses resultados. A distribuição gama com parâmetros alfa e beta tem essa função de densidade e a esperança alfa sobre beta e a variância alfa sobre beta ao quadrado. Interessante, quando alfa for igual a 1, isso vai virar exponencial com parâmetro beta. Mas isso vai ser assunto para outra aula. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.